Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Estou escrevendo isso a pedido do meu terapeuta. Ele diz que colocar no papel o que aconteceu naquela noite poderia ajudar. Duvido muito, mas não tenho mais nada a perder. A polícia não acreditou em mim. Me olharam como se eu fosse um viciado ou um louco. Talvez eu esteja louco agora, mas eu não era antes. Antes daquela noite no posto Estrela Cadente. O posto já era um lugar de arrepios. Uma daquelas paradas antigas, numa estrada secundária esquecida, que liga nada a lugar nenhum. A maior parte do movimento era de caminhoneiros sonolentos ou gente perdida. O nome Estrela Cadente era uma piada de mau gosto. A única estrela no letreiro de neon estava permanentemente apagada, e o resto piscava como um coração em arritmia. A noite começou como todas as outras. O cheiro de gasolina velha, café requentado e solidão. Por volta das 2h da manhã, a névoa desceu densa e fria, engolindo a estrada. O mundo se resumia ao círculo de luz amarelada do meu posto. Eu estava limpando o balcão da loja de conveniência quando os faróis cortaram a cerração. Eram fracos, amarelados, como os olhos de um animal doente. Um carro antigo, um Opala dos anos 70, cor de ferrugem e poeira, parou rangendo ao lado da bomba 3. Fiquei esperando o motorista sair, mas nada aconteceu. As luzes se apagaram e o carro ficou ali, uma carcaça escura na penumbra. Esperei uns 5 minutos. Nada. Bati no vidro da loja, fazendo sinal. Nenhuma reação. Com um suspiro, peguei minha jaqueta e saí para o frio úmido. O silêncio era total. Nem o som de grilos, nada. Só o zumbido do freezer da loja. Bati no vidro do motorista. Senhor, precisa de ajuda? Lentamente a cabeça do motorista se virou. Foi aí que o terror começou a fincar suas garras em mim. Não era um rosto normal. Era pálido, quase translúcido, e os olhos, não havia foco neles. Eram poças escuras e vazias. Mas o pior era o sorriso. Um sorriso largo demais, que esticava a pele do rosto de uma forma que não parecia natural, exibindo dentes amarelados e pontiagudos. Ele não disse uma palavra, apenas levantou uma mão esquelética e apontou para o bocal do tanque. Os dedos eram longos, com unhas sujas e rachadas. Engolindo em seco, peguei a mangueira. Completa? Perguntei, a voz trêmula. Ele apenas assentiu, o sorriso fixo, nunca vacilando. Enquanto a gasolina enchia o tanque, um cheiro podre atingiu minhas narinas. Não era o cheiro de gasolina. Era algo doce e metálico, como carne deixada ao sol por dias. Vinha de dentro do carro. Olhei de relance para o banco de trás e vi um amontoado coberto por um lençol sujo. A forma era irregular, grande demais para ser bagagem. E de uma das pontas do lençol, algo escuro e espesso pingava lentamente no assoalho do carro. O clique da bomba me fez pular. Tanque cheio. Voltei para a janela do motorista. Ele me estendeu uma nota de R$ 100. A nota estava úmida e fria, quase gelada ao toque. Quando meus dedos roçaram nos dele, senti uma textura áspera, como lixa. Peguei o dinheiro e voltei para a loja, sentindo os olhos dele nas minhas costas. Eu não queria dar o troco, eu só queria que ele fosse embora. Abri a caixa registradora com as mãos tremendo. Quando me virei, meu coração quase parou. Ele estava parado do outro lado do balcão, dentro da loja. Eu não o ouvi entrar. A sineta da porta não tocou. Ele estava simplesmente ali, com o mesmo sorriso medonho, a cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse estudando um inseto. O cheiro agora era avassalador, impregnando o ar da pequena loja. Seu troco, gaguejei, empurrando as notas sobre o balcão. Ele não se moveu para pegá-las. Em vez disso, começou a andar lentamente pela loja. Seus movimentos eram erráticos, desconjuntados, como uma marionete com as cordas emaranhadas. Ele passava os dedos compridos pelos pacotes de salgadinhos, deixando um rastro úmido e escuro.
parou em frente ao freezer de bebidas. Com um movimento rápido e antinatural, ele enfiou a mão no vidro do freezer, quebrando-o com um som agudo de estilhaços. Ele não gritou, não mostrou qualquer sinal de dor. Apenas retirou a mão, agora coberta de sangue e cacos de vidro, segurando uma lata de refrigerante. O sangue que escorria de seu braço não era vermelho. Era escuro, quase preto, e espesso como óleo. Ele abriu a lata com um aperto, amassando-a, e virou o líquido sobre a cabeça. O refrigerante escorria por seu rosto pálido, misturando-se com o sangue negro, mas o sorriso nunca, nem por um segundo, desapareceu. Foi quando eu corri. Corri para o depósito nos fundos, tranquei a porta e me encolhi atrás de umas caixas de óleo de motor. Eu ouvia os sons lá de fora. O som de coisas sendo rasgadas, de vidro se quebrando. E depois um som úmido, de algo sendo arrastado pelo chão. O barulho parou bem em frente à porta do depósito. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. Então, um arranhão. Lento, deliberado. A madeira da porta rangendo sob uma unha afiada. Eu sei que você está aí. A voz soou, mas não como uma voz humana. Era um chiado gutural, como o som de folhas secas sendo esmagadas, e parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. O arranhar se tornou mais frenético, mais forte. Lascas de madeira voavam para dentro. Eu me encolhi, chorando baixinho, rezando para o sol nascer. A porta começou a ceder. Vi a ponta de um dedo pálido e sujo perfurar a madeira. E então, o som de um motor ligando. O ronco do Opala velho. O arranhar parou. Ouvi passos se afastando, o som úmido de arrasto desaparecendo. A sineta da porta, que não havia tocado antes, soou com uma violência estridente. O carro cantou pneus no asfalto molhado e sumiu na névoa. Fiquei no depósito até os primeiros raios de sol entrarem pela janela suja. Quando finalmente criei coragem para sair, a loja estava destruída. Mas não era vandalismo comum. Havia marcas de arranhões em tudo, um rastro de sangue negro e terra úmida que ia do freezer quebrado até a porta. E no balcão, em cima das notas do troco que eu nunca entreguei, havia um dente, amarelado, comprido e afiado na ponta. Eu larguei tudo e fugi. Nunca mais voltei. Até hoje, toda vez que a névoa desce à noite, eu tranco todas as portas e janelas. Não consigo olhar para carros antigos na rua e, às vezes, quando estou no silêncio do meu quarto, no limiar entre o sono e a vigília, eu o vejo. Aquele rosto pálido, os olhos vazios e aquele sorriso terrível e largo demais que me promete que um dia ele vai voltar para buscar o troco. Desde aquela noite, o cheiro de gasolina me dá náuseas. O simples vislumbre de um letreiro de posto acende um pânico frio no meu estômago. Eu era motorista de aplicativo e amava a estrada. Agora, sou uma prisioneira do meu próprio apartamento. Não consigo sair, tenho medo. Era uma madrugada fria de final de ano, pouco antes do Natal, na verdade. Eu estava voltando de uma corrida longa para uma cidade do interior, uma daquelas estradas vicinais que os aplicativos te jogam, cheias de buracos e sem sinal de celular. Meu tanque estava quase vazio e o ar-condicionado estava falhando, o que não era bom com a temperatura despencando. Avistei o posto de longe, uma ilha de luz pálida no breu gélido. Era um posto antigo, sem bandeira, daqueles que parecem ter parado no tempo. O letreiro de neon estava quase todo apagado e o que restava piscava em tons de vermelho e azul fracos, como as veias de um olho morrendo. Não havia outros carros, nem luzes na loja de conveniência, mas a bomba estava acesa e um frentista estava lá.
Ele era um homem grande, curvado, com um macacão sujo e um boné de beisebol cobrindo quase todo o rosto. Fui até a bomba, mas ele nem me olhou. Parecia fixado em algo no chão como se tivesse deixado cair uma moeda. "Com licença", eu disse, me esforçando para soar normal. "Pode completar, por favor." Ele não respondeu, apenas levantou a cabeça lentamente. Eu o vi pela luz fraca da bomba. Seu rosto era estranho, pálido, muito pálido, e seus olhos eram duas fendas escuras e profundas, sem qualquer brilho, e tinha uma cicatriz. Uma cicatriz grossa e roxa que ia da têmpora até a mandíbula, como se alguém tivesse tentado arrancá-la. Senti um arrepio na espinha, mas racionalizei. Ele deve ser muito velho ou estar cansado. É madrugada, afinal. Ele pegou a mangueira, os movimentos lentos e robóticos, e a inseriu no meu tanque. A bomba começou a trabalhar com um zumbido estranho, um som que parecia arranhar o silêncio da noite. Eu estava dentro do carro, com os vidros fechados, mas comecei a sentir um frio cortante vindo de fora. Um frio que não era apenas do ar, mas algo mais penetrante. Olhei para o retrovisor e vi a loja de conveniência. Uma figura estava parada atrás do balcão, nas sombras. Uma silhueta. Não havia luz, mas eu podia jurar que ela estava me observando. Pensei em ir lá, pagar, talvez comprar um café, mas a ideia de sair do carro me aterrorizava. O frentista parou a bomba. 53 e 50. A voz dele era um sussurro rouco, quase um sussurro de vento em galhos secos. Ele estendeu a mão para mim. Eu a vi na penumbra. Era uma mão grande, deformada, com as unhas compridas e sujas. Entreguei o dinheiro, evitando tocar nele. Ele pegou as notas e eu juro que senti um frio glacial irradiar da mão dele, mesmo através do vidro. Ele voltou para o balcão da loja para pegar o troco. A silhueta que eu vira antes estava ali, ao lado dele, mas um pouco atrás. Não era o frentista. Quando ele voltou, ele não me entregou o troco. Ele simplesmente o deixou cair no chão, ao lado do meu pneu. E então ele apontou. Apontou para o para-brisa. Olhei. No vidro, o orvalho frio tinha formado uma camada fina. E alguém havia desenhado um símbolo nele. Era uma espiral. Simples, mas perturbadora. Parecia fresca, como se tivesse sido feita há segundos. Eu olhei para o frentista. Ele estava sorrindo, mas não era um sorriso humano. Os lábios estavam esticados demais e os olhos pareciam brilhar com uma luz fraca e maliciosa, vinda de algum lugar escuro dentro dele. Minhas entranhas se retorceram. Eu não peguei o troco. Dei partida no carro, as mãos tremendo no volante, e pisei no acelerador. O carro cantou pneus no asfalto molhado. Olhei pelo retrovisor. Ele ainda estava lá, parado ao lado da bomba, as mãos na cintura, olhando para mim. E ao lado dele, na escuridão da entrada da loja, a silhueta tinha se movido para a frente. Eu pude ver mais claramente agora. Não era uma pessoa. Não era completamente humana. Tinha braços longos e finos, e a cabeça parecia grande demais, e era inclinada para o lado, como a de um pássaro observando sua presa. Eu acelerei, rezando para que o carro não me deixasse na mão. Passei a noite dirigindo sem parar, fugindo do menor vislumbre de qualquer posto de gasolina. Cheguei em casa exausta, trêmula. Olhei para o meu para-brisa. A espiral ainda estava lá, desenhada no orvalho. Mas agora, bem no centro da espiral, havia um cabelo. Um cabelo fino, longo e cinzento, preso no orvalho, como uma teia de aranha. Eu nunca mais dirigi um carro sozinha à noite. E toda vez que o frio aperta e a névoa desce, eu sinto aquele mesmo frio cortante penetrar minha pele. O frio de algo que me viu, me marcou, e que talvez ainda esteja esperando por mim em alguma parada esquecida na beira da estrada. Eu já vi muita coisa estranha nessas estradas, coisas que fariam o cabelo de um homem da cidade ficar branco. Mas nada,
Absolutamente nada se compara àquilo que eu vivi no posto Miragem, no meio do nada, em alguma serra esquecida de Minas Gerais. Hoje, se meu tanque está secando e o sol está se pondo, eu prefiro dormir no acostamento a parar num posto desconhecido. Era uma daquelas noites de céu limpo, sem lua, onde as estrelas parecem furos num veludo preto. Eu estava cansado, com os olhos ardendo depois de 12 horas de volante. O rádio do caminhão só pegava estática e o silêncio da cabine começava a pesar. Vi as luzes amareladas do posto e senti um alívio que hoje me dá calafrios. O posto Miragem era só isso mesmo. As bombas, uma loja de conveniência minúscula e um banheiro. Tudo parecia velho, coberto por uma fina camada de poeira vermelha. Parei o bruto ao lado da bomba de diesel. Não havia frentista, apenas uma placa torta que dizia: "Sirva-se e pague na loja". Desci do caminhão. O ar estava parado e frio. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir o zumbido nos meus próprios ouvidos. Fui até a bomba e comecei a abastecer. O barulho do diesel enchendo o tanque parecia um trovão naquela quietude. Foi quando eu ouvi. Era um som baixo, quase imperceptível. O som de uma criança rindo. Parei o que estava fazendo e olhei em volta. Nada. Só o meu caminhão, as bombas e a escuridão cercando o posto. Pensei que era o cansaço pregando peças. Voltei a abastecer. E lá estava de novo. A risada, mais clara agora. Parecia vir de perto do banheiro. Um prédio pequeno e mal iluminado a uns 20 metros de mim. Era uma risadinha infantil, daquelas que dão vontade de rir junto. Mas ali, naquele deserto de asfalto, soava como a coisa mais errada do mundo. Terminei de abastecer, o coração martelando contra as costelas. Guardei a mangueira e andei devagar até a loja de conveniência. A porta de vidro estava embaçada por dentro. Empurrei e entrei. A loja estava vazia. Prateleiras com poucos produtos, todos cobertos de poeira. Havia um balcão no fundo, com uma caixa registradora antiga e um sino de latão. Não havia ninguém. "Olá!" chamei, a minha voz soando alta e fraca ao mesmo tempo. Nenhuma resposta, apenas o zumbido de uma geladeira velha. Foi então que o sino no balcão deu uma leve balançada. Ting, sozinho. Eu gelei. Meus olhos correram pela loja, procurando por alguma corrente de ar, qualquer coisa. Nada. As janelas estavam fechadas. A porta tinha se fechado atrás de mim. Ting, ting. O sino balançou de novo, com um pouco mais de força, como se uma mão invisível o estivesse tocando. Atrás do balcão, havia uma porta entreaberta que devia levar a um depósito. Da fresta escura, ouvi outro som. O som de algo pequeno sendo arrastado pelo chão, como um brinquedo com rodinhas. "Tem alguém aí?" perguntei, já recuando para a porta. O som parou, e a risada infantil voltou, mas desta vez não estava do lado de fora, estava dentro da loja. E vinha de todos os lugares ao mesmo tempo, ecoando nas minhas orelhas um som agudo e feliz que era a coisa mais aterrorizante que eu já ouvi. Eu não esperei mais. Me virei e corri para fora. Corri para o meu caminhão, pulei na cabine e tranquei a porta. Dei a partida, o motor roncando como um animal assustado. Quando engatei a marcha e comecei a sair, olhei uma última vez para a loja de conveniência. Na porta de vidro embaçada, onde antes não havia nada, agora havia uma pequena marca de mão. Uma marca de mão de criança, pequena demais, impressa no vidro, do lado de dentro. Eu acelerei, jogando o caminhão na estrada como se o diabo estivesse nos meus calcanhares. Dirigi por quase 2 horas sem parar até o sol começar a clarear o céu. Nunca contei isso a ninguém na empresa. Diriam que eu estava louco, que dormia ao volante. Mas eu sei o que ouvi e sei o que vi. Às vezes, quando estou sozinho na estrada à noite e o silêncio fica pesado demais, eu ainda ouço aquele eco de uma risada infantil flutuando na escuridão, me lembrando que existem lugares que deveriam ser deixados em paz,
engolidos pela noite e pelo esquecimento. Eu vendia produtos farmacêuticos, viajava o Brasil inteiro de carro, conhecia cada atalho, cada buraco, cada posto de gasolina que valia a pena e os que a gente devia evitar. Mas não havia nada no meu mapa, nem na minha experiência, que pudesse me preparar para o posto Santa Paz. Hoje, eu não dirijo mais. O simples ato de segurar um volante me causa tremores incontroláveis. Estava voltando de uma rota pelo interior de Goiás. Era noite alta, uma daquelas noites sem estrelas, onde o asfalto se confunde com o breu. O sinal do celular tinha morrido há mais de uma hora, e a luz da reserva do meu carro começou a piscar com uma urgência que me gelou a espinha. Eu estava no meio do nada absoluto. Quando vi as luzes amareladas e fracas do posto, senti um alívio que chegou a doer. O letreiro era antigo, de ferro, com a tinta descascada. Posto Santa Paz. O nome hoje me parece a mais doentia das ironias. Parei o carro ao lado de uma bomba que parecia ser da década de 70. O lugar todo era assustadoramente silencioso. Não havia o som de motores na estrada, nem de grilos no mato. Só o zumbido baixo e sibilante das lâmpadas fluorescentes que atraíam mariposas gordas e pálidas. Uma senhora saiu da lojinha de conveniência. Ela era muito velha, curvada, e andava com uma rigidez estranha, como se as articulações estivessem enferrujadas. Usava um uniforme azul desbotado, limpo demais para um lugar tão decrépito. Ela não disse boa noite, não disse nada. Apenas me olhou com olhos que pareciam de vidro, totalmente desprovidos de expressão, e apontou para a bomba. Enquanto ela abastecia, com movimentos lentos e precisos, eu notei. Havia outras pessoas ali. Um homem de terno encostado na parede da loja, uma família, pai, mãe e uma menininha, parados ao lado de um Corcel segundo impecável. Eles estavam parados, completamente imóveis. Não conversavam, não se mexiam, apenas olhavam para o vazio, para a escuridão além das luzes do posto, com a mesma expressão vazia da frentista. A pele deles tinha uma palidez serosa, quase artificial. Um cheiro estranho pairava no ar. Um odor adocicado e químico, que me lembrava vagamente de aulas de biologia do colégio, mas que eu não conseguia identificar. Misturava-se ao cheiro de gasolina, criando um aroma enjoativo e perturbador. Vou pagar lá dentro, eu disse, mais para quebrar o silêncio do que qualquer outra coisa. A velha apenas assentiu, sem me olhar. A loja de conveniência era um pesadelo de nostalgia. As prateleiras estavam repletas de produtos com embalagens de 20, 30 anos atrás. Chocolates, biscoitos, refrigerantes, tudo em perfeito estado, mas coberto por uma fina camada de poeira. Atrás do balcão, um rapaz jovem estava sentado num banquinho, olhando para a parede. Ele tinha a mesma pele de cera, os mesmos olhos de boneca. Coloquei o dinheiro no balcão. Ele não se moveu. A velha frentista entrou na loja, seus sapatos fazendo um som macio e arrastado no piso encardido. Foi ela quem pegou o dinheiro. A mão dela, quando roçou a minha, era fria, fria como mármore, e dura. Não era a pele de uma pessoa viva. Meu cérebro gritava para eu sair dali. Peguei o troco e me virei, e foi quando meu chaveiro escorregou da minha mão e caiu no chão, rolando para perto dos pés dela. Quando me abaixei para pegar, a luz fraca da lâmpada do teto iluminou seu tornozelo. Amarrada ali, logo acima de um sapato ortopédico surrado, havia uma etiqueta. Uma etiqueta amarelada de papelão com uma escrita desbotada à mão, como as que usam em necrotérios. O sangue fugiu do meu rosto. Levantei a cabeça devagar, o coração batendo na garganta como um tambor de guerra. Olhei para o rapaz atrás do balcão. Ele tinha uma igual, presa com um alfinete no bolso da camisa. Meu olhar correu para fora, para o homem de terno. Do seu pulso pendia a mesma etiqueta amarelada. O cheiro.
O cheiro químico e adocicado invadiu minhas narinas e eu finalmente entendi. Formol. Era o cheiro de fluido de embalsamamento. Eles não estavam vivos. Eram uma coleção. Uma exposição grotesca sob as luzes de um posto de gasolina fantasma. O posto Santa Paz. Uma paz eterna e horripilante. Não sei como saí da loja. Acho que flutuei. Joguei-me dentro do carro, errando a ignição 2 vezes com as mãos trêmulas. Quando o motor finalmente pegou, olhei uma última vez para a porta da loja. A velha estava parada ali, me observando, e pela primeira e única vez, sua expressão mudou. Os cantos de sua boca de cera se curvaram para cima, num arremedo de sorriso que não alcançou seus olhos mortos. Acelerei e fugi daquele lugar como se minha alma estivesse em chamas. No dia seguinte, quando parei, trêmulo, num posto moderno e movimentado, perguntei ao frentista sobre o Santa Paz. Ele riu. Disse que naquele trecho da estrada só existiam as ruínas de um posto antigo que tinha pegado fogo nos anos 80. Ninguém parava lá há décadas. Eu não sei o que eu vi naquela noite. Um fantasma, uma alucinação ou algo pior, algo que cuida da sua coleção macabra no meio do nada, mantendo seus mortos em pé, esperando talvez por um viajante cansado e desavisado para se juntar à exposição. A gente se acostuma com a solidão do turno da madrugada. O posto, um oásis de luz fluorescente engolido pela escuridão da rodovia, vira uma espécie de santuário silencioso. O ronco distante de um caminhão, o zumbido constante dos freezers da conveniência. Esses são os únicos sons que quebram a monotonia. Pelo menos era o que eu pensava. Meu nome é Jonas. E há 6 anos eu troco a noite pelo dia nesse mesmo posto. Nunca tinha visto nada fora do comum, até aquela terça-feira. A noite começou como qualquer outra, fria, com uma névoa baixa que abraçava o asfalto e abafava os sons. Por volta das 3 da manhã, o movimento, que já era escasso, cessou por completo. Eu estava na loja limpando a máquina de café quando ouvi o sino da bomba soar. Um som metálico e solitário que ecoou de forma estranha no silêncio. Espiei pela vidraça e vi um carro que eu não ouvi chegar. Era um Opala antigo, de um verde musgo desbotado, parado ao lado da bomba 4, a mais afastada da loja. A luz do poste falhava um pouco em cima dele, lançando sombras que dançavam sobre a lataria gasta. Achei estranho. As luzes de freio não se acenderam. O motor não fez barulho. Parecia que o carro tinha simplesmente surgido ali. Vesti minha jaqueta e saí. A névoa estava mais densa do que eu imaginava, úmida e com um cheiro de terra molhada. Conforme me aproximava, um frio que não era da madrugada percorreu minha espinha. A porta do motorista se abriu com um rangido preguiçoso. Um homem alto e magro desceu, o rosto encoberto pela sombra do chapéu de aba larga. "Completa com aditivada, por favor", ele disse. A voz era baixa, quase um sussurro rouco, e parecia vir de muito longe. Assenti, tentando não encarar. Havia algo nele que me deixava desconfortável. Suas roupas, um terno escuro e puído, pareciam úmidas. E ele tinha um jeito de ficar parado, uma imobilidade que não era natural. Enquanto a bomba enchia o tanque, o homem caminhou lentamente até a loja de conveniência. Observei-o pelo canto do olho. Ele não abriu a porta. Simplesmente ficou parado do lado de fora, de costas para mim, olhando para a escuridão da rodovia. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. A bomba travou, indicando que o tanque estava cheio. Gritei para ele o valor, mas ele não se moveu. Hesitante, me aproximei. "Senhor, deu R$ 57. Ele se virou lentamente, e foi aí que o pânico começou a borbulhar no meu peito. A sombra do chapéu ainda cobria seu rosto, mas eu podia ver o queixo. Estava pálido, quase translúcido, e um líquido escuro e espesso escorria lentamente por ele, pingando em seu colarinho.
Não era óleo nem graxa, era algo mais orgânico. Pode colocar na conta do próximo, ele sussurrou, a voz ainda mais distante. Antes que eu pudesse responder, ele se virou e caminhou de volta para o Opala. A porta se fechou sem fazer barulho. O motor, contra todas as leis da mecânica, não ligou. O carro simplesmente começou a se mover, deslizando silenciosamente pela névoa e desaparecendo na escuridão da rodovia. As luzes traseiras nunca se acenderam. Fiquei ali paralisado, o cheiro de gasolina e terra molhada preenchendo meus pulmões. Voltei para a loja, tranquei a porta e passei o resto da noite encolhido atrás do balcão, pulando a cada som. Quando o sol finalmente nasceu, dissipando a névoa e trazendo os primeiros clientes do dia, a poça lá fora tinha sumido. A bomba Ford marcava 0. Era como se nada tivesse acontecido. Contei a história para o meu colega, que me rendeu, mas ele apenas riu e disse que eu estava trabalhando demais. Talvez ele esteja certo. Talvez o cansaço e a solidão da madrugada tenham pregado uma peça na minha mente. Mas às vezes, quando o silêncio da noite se aprofunda e a névoa volta a abraçar a rodovia, eu olho para a bomba Ford e sinto aquele mesmo frio na espinha. E juro que, pelo canto do olho, vejo a silhueta de um Opala verde musgo parado ali, esperando. E eu sei, com uma certeza que me gela a alma, que ele não está esperando por gasolina. Ele está esperando pelo próximo a pagar a conta. E eu rezo para que não seja eu.